Bem-vindo a todos, eu sou Mariúza, eu sou psicóloga, né? Eu comecei meu trabalho no Conselho Estadual Antidrogas e aí me interessei bastante pelo assunto, né? É um assunto bastante polêmico, né? Como ela já falou, e desperta muita curiosidade, né? Então eu primeiro fiz também um aconselhamento em dependência química na Clínica Contexto, no Flamengo, e precisava estudar mais e comecei a ouvir falar também em redução de danos e resolvi fazer a especialização, né, em álcool e drogas também na UFRJ, aqui em Botafogo, né? E venho trabalhando com isso e fui convidada, né, para falar sobre o assunto. Eu vou falar, esse assunto ele é muito vasto, né? É muita coisa para falar, mas eu tentei reduzir bastante. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para fazer as perguntas no final, porque às vezes durante a minha fala a resposta de vocês vai ser respondida, né? Então, quem tiver alguma pergunta pode guardar para o final que eu vou, se eu tiver condições de responder, tá ok? Obrigada. Então, dependência e codependência, as duas faces da mesma moeda. Então, dependência, né? Aqui foi colocado esse quadro que eu achei bem interessante, que aí já fala de abuso de drogas, né? Não só o álcool, né? Que a gente fala alcoolismo, né? A compulsão, e aí as drogas, anfetaminas, álcool, né? E também os sentimentos, tolerância, aí vem outra droga também, o crack, né? Falando de comportamental, da parte comportamental do uso de drogas, né, essas substâncias, tabaco, enfim. Ali deu uma resumida ali bastante em todo o questionamento. Mas aí a gente, dando continuidade ao que está ali, falando da dependência química, então a dependência química é um conjunto, né, de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos que alcançam, né, uma maior prioridade, né, na vida do sujeito que está fazendo uso de drogas. Ele começa de forma bem suave, né, a priorizar o uso da droga do que outros comportamentos que antes para ele tinha maior importância, né, como as relações sociais, o trabalho, né, o convívio com a família, né, ele começa a se isolar para usar a droga e passa a se relacionar mais com essas pessoas que também estão fazendo uso de substância, né? E o que era mais importante na vida dele fica esquecido, né? Não tem mais a prioridade que tinha antes, né? Isso aí é falado pela CID-10, né? E a CID-10 também considera o uso de drogas uma doença, né? Então, falando de doença, eu até estava vendo aqui uma definição, né? Que doença é uma alteração biológica do estado de saúde, né? Mas o que é a saúde? É um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente. E a gente, popularmente aqui sabe, eu acho que todos nós aqui já ouvimos falar, né, no uso de drogas, e quem está usando drogas, em geral, fica completamente em desequilíbrio com ele mesmo, com o ambiente, com todos com quem ele está convivendo, né? Há quem diga que é um sintoma, né? E há essa discussão realmente no meio, né, de que não, é doença, é sintoma. Eu sempre falo para as pessoas, olha, não me interessa se é doença ou se é sintoma, eu quero tratar a pessoa que está mal, então o meu foco é na pessoa e no sofrimento que ela traz. Trata com cognitiva comportamental, com psicanálise. Eu falei, olha, vai depender da demanda que o sujeito está trazendo. Então, para isso, eu tanto estudei na cognitiva comportamental e a psicanálise também, que na UFRJ, o foco é na psicanálise, mas eu fiz também o estudo da cognitiva comportamental, porque tem muito a ver com comportamento, porque o indivíduo no uso de droga, ele vai desenvolvendo comportamentos outros que ele não tinha anteriormente, até para continuar usando droga, né? Ele cria toda uma forma nova de viver. Como? Embalagem. Uma embalagem, pode ser também. Então, é reconhecido também como doença pela Sociedade Americana da Medicina da Adicção, como também é reconhecida pela Associação Psiquiátrica Americana
como doença, né, pela Organização Mundial de Saúde e consta no CID-10, né, que é a classificação internacional de doenças. E o DSM-4 também fala sobre o assunto reconhecendo a dependência química como doença. E essa doença, ela é influenciada também por fatores genéticos, né, pode haver uma predisposição genética do sujeito, né, por problemas psicossociais e ambientais, né, a questão psicossocial e o ambiente também em que ele convive, também pode vir a influenciar. Né? É uma doença multifatorial, né? Ela é física, comportamental e emocional. Assim dizem os estudiosos. Né? Eu peguei. Então, olha aí o diagnóstico da CID-10, né? Aqui a gente fez uma reunião aí de vários produtos, né, aos quais podem ser vistos como uma droga, né? O jogo, a comida, né? O cigarro é droga, o álcool é droga, né? E todas as outras coisas podem funcionar como drogas, né? Devido à forma como a pessoa lida com isso, né? Se há uma compulsão para o jogo, se há uma compulsão para a comida, se há uma compulsão para o álcool e também de remédios, né? A gente tem assistido aqui, todos nós, uma proliferação de farmácias. Né? Eu me lembro, quando eu vim morar aqui em Copacabana, já existiam farmácias, mas agora, assim, pelo que eu vejo, assim, quase que triplicaram. Né? É uma quantidade de farmácia muito grande, né? Então eu acho que existe uma grande venda de remédio, né? Deve existir, não. Há uma grande demanda de medicação, né? As pessoas tomam remédio para tudo. Eu acho que essas farmácias ali, muitas delas, para mim, parecem. Lavagem de dinheiro. Lavagem também, é verdade, também, né? E há uma outra Então, coisa que é uma grande indústria da doença. Ah, isso também. Também, com certeza. Né? Então, a CID-10, né, fala da dependência química como uma síndrome, né? Síndrome da dependência química. Então ela fala que a dependência química, né, como é que pode se diagnosticar isso? Ela dá lá, né, uma série, lá uma lista, elenca lá vários fatores, né? E dentre eles eu fui pensando alguma coisa e fui colocando, né, que seria um forte desejo. Inicialmente é um pequeno desejo, mas depois esse desejo ele vai aumentando, ele se torna uma obsessão, né? E uma compulsão também no uso da droga. Né? É compulsivo, e tanto que os alcoólicos anônimos, eles falam na questão de evitar a primeira dose, né? Porque se vai a primeira aí desperta a compulsão e a pessoa não para mais. Isso para o dependente, né? Porque existe o dependente, existe o usuário abusivo, né? Existe o usuário recreativo, então existem a gente pode classificar de várias formas o uso da substância, mas quando começa a haver esse forte desejo, a obsessão, a compulsão, a perda de controle. Essa perda de controle, né, ela tem a ver com o quê? A quantidade que a pessoa usa, né? A quantidade que usa, que passa a usar cada vez mais para atingir aquele prazer que ele deseja. Né? Então o corpo vai desenvolvendo a tolerância e ele vai usando cada vez mais. E a perda de controle também na hora de parar. Né? Ele não sabe a hora de parar. A gente está bebendo e tal, assim, não, tá legal, já bebi de X e tem gente que nem conta. Não sei nem quantas eu bebi, mas eu já estou legal, vou parar por aqui. Né? Mas o dependente químico, quando a pessoa é dependente de drogas, né, quando ela depende dessa substância, ela não existe isso para ela. Ela quer beber cada vez mais. Né? Realmente é compulsiva no uso e a perda de controle. E os sinais de abstinência, né? A gente percebe que às vezes o alcoolista, quando ele já está numa fase em que a doença já progrediu, ele levanta de manhã já com tremores, né? Tremor, sudorese, né? O usuário de cocaína, em geral, fica muito agressivo, né? Geralmente fica muito ansioso, muito agressivo e precisa, às vezes, de uma dose. Né? Inicialmente usa por prazer e, posteriormente, passa a usar
para abrandar, né, esse sofrimento que já começa a existir, a ansiedade, todo o mal-estar que a falta da droga já começa a fazer, a pessoa começa a sentir. Abandono de prazeres e de interesses. Os prazeres e os interesses passam a ser outros, né? Passam a ser em função do uso da droga, né? Ah, eu vou, outro dia uma pessoa me perguntou, mas o que vai ter lá para beber? Eu falei, olha, eu ainda não sei. Bom, se não sabe, então eu preciso levar uma garrafa de uísque. Ah, sim, tá. E aí você começa a ver, né, esse tipo de comportamento que a pessoa tem. Se vai para uma festa, tem que parar antes no barzinho da esquina, porque geralmente a maioria das esquinas tem sempre um bar, né? E aí, antes, um boteco, pois é. Aí antes tem que passar para dar uma calibrada, né? Quando eu era mais jovem, tinha um amigo que falava, poxa, a gente tem que dar uma calibrada antes, vamos fazer a cabeça, né? Então, tem sempre esses hábitos que eles vêm, né, depois de um certo tempo que você já está no uso da substância e começa a ficar dependente. Então, tudo gira em torno do uso da droga, né? Se não tiver droga, não está legal. Mesmo com as consequências que são adversas, né? Começa a ver, às vezes fica agressivo, briga na rua, né? Acidente de trânsito, brigas em casa, com a esposa, problemas com os filhos, né? com a família em geral, né? No trabalho, chega atrasado no trabalho, falta ao trabalho, às vezes emenda no final de semana usando a droga, segunda-feira está sem condições, né, de chegar ao trabalho, né? Então a gente vê que apesar das consequências adversas, né, muitas vezes até da saúde da pessoa, ela continua usando a substância. E a tolerância, né? Tem muita gente que pelo prazer que a droga traz, né, cria toda uma forma, né, de conviver com esse uso de drogas, né? Começa a fazer o que é possível, né? Tem gente que sai, eu conheço uma pessoa que foi morar lá no interior de Belém, na Ilha de Marajó, né? Porque lá dá para fumar uma maconha legal à vontade, ninguém perturba, né? Uma pessoa que tem uma condição boa, então fica lá fumando a maconha, tomando ácido e tal, e viajando, porque isso está legal, estável, né? E depois houve tantos problemas que aí teve que retornar, a família teve que buscar, porque a coisa estava... As pessoas, vizinhos começaram a ligar para chamar, para avisar que a situação estava muito difícil. Enfim, mas continua usando. A tolerância, o que acontece? O corpo vai sentindo cada vez mais necessidade de uma maior quantidade da substância para que a pessoa venha a atingir, né, o mesmo prazer que ela sentia antes. Toma um pouco, não estou legal, tem que tomar mais um pouco. E assim é com o álcool, com a cocaína, com todas as drogas, né, com a maconha, é progressiva, né, a coisa é progressiva e começa a cada vez ter necessidade de mais substância. Então, aí a gente tem aqui uma definição do Eduardo Kalina, né, que é um psiquiatra argentino, né? Ele fala, se droga pelo prazer de maltratar-se, não é possível tal prazer sem as consequências. Mata-se para encontrar sentido na vida, torna-se escravo. Simbiose química para tornar-se independente. Liberar-se dos vínculos simbióticos humanos não resolvidos com seus objetos primários, seja com a família ou com equivalentes, né? O Kalina fala de que o dependente químico é um adicto, né? E o que é adicto? Adicto, né, vem lá da antiga Roma, adictum, que era o indivíduo que por ter dívidas, né, ele não tinha condições de pagar, então ele se entregava, né, a quem ele devia, né, ao seu credor, para que fizesse dele o que quisesse, ele se tornava um escravo. Né? Então ele fala muito desse termo, né, que ele acha que o dependente químico ele é um adicto porque ele é um escravo da substância. Então, a presença da dependência química na família traz questões diversas e a gente vai falar então um pouco sobre a codependência. Bom,
Codependência é um termo, quer dizer, um pouco mais, não começou lá na década de 70, de 40, ela começou na década de começou a ser conhecida a codependência, esse termo codependência. Aquela figura é tão simbólica, olha só, é exatamente isso, né? É uma confusão total que o indivíduo se envolve, né? Um emaranhado. Passou rápido aí, não deu nem pra... É um emaranhado mesmo, a pessoa fica se vê triplicado. É como se ele estivesse, né, com uma rede e não sabe como fazer, para onde vai, se perde completamente, porque todos os valores, tudo que ele acreditava, os interesses se tornam outros, né? Ele cria uma nova vida, uma nova forma de ser e de existir no mundo, né? Esse slide me lembrou antigamente, hoje não existe mais isso, mas quando eu era garota, aquela televisão com fantasma, lembra? Exatamente. Várias pessoas, como se o drogadito fosse vários ao mesmo tempo com seus fantasmas. É isso aí mesmo, fantástico. Me veio essa imagem. Então. Bom, nas clínicas nos Estados Unidos para o alcoolismo. Mas antes de você estar independente, deixa eu te falar uma coisa. Isso também se estende às relações? Com certeza. A todas as relações, dependência emocional. Depois a gente pode bater um papo aí, se quiser que venha falar de mais coisas. Aí tem dá muito pano para manga. Mas ele se sente rejeitado. Matou mãe, matou Por que essa dependência da outra pessoa? Porque a pessoa não quer ficar? É dependência, aí tu vai fumar, vai tirar. É uma dependência. Não. Mas eu falei no sentido da dependência emocional do outro mesmo. Então, depende do outro. Aí Não depender da droga. O outro ser a droga da vida dele. Pessoas, a gente também se droga com relacionamentos, né? Se droga. Num relacionamento abusivo, você permanece no relacionamento abusivo e não consegue sair. Não consegue sair dele, né? E precisa também fazer, né, a dependência emocional e aí é necessário também trabalhar isso. Tá? Então, os conselheiros de dependência química, né, no centro de tratamento, eles começaram a perceber o comportamento das esposas, principalmente, né? Muitas vezes o alcoolista saía do tratamento de internação e voltava para casa e eram brigas, eram problemas e aí eles chamavam a esposa para conversar, ou chamavam os dois para conversar, para ver o que estava acontecendo, e eles começaram a ver que essas esposas apresentavam muitas vezes, né, características muito próximas do alcoolista, né, como confusão de sentimentos, né, dificuldade na interação com o outro, né, e começaram a chamar essas esposas para conversar, para que elas processem os problemas que estavam existindo, né. Isso foi identificado muito inicialmente pelos conselheiros. E também o Axios, em 1935, né, enquanto os alcoolistas, né, faziam essas reuniões de grupo, né, do AA inicialmente, as esposas começaram também a se reunir. Inicialmente, as reuniões eram nas casas dos alcoolistas, né, na casa de um deles, ou escolhiam uma casa onde ia ser, um dia na casa de outro, um dia na casa do outro, enfim. E as esposas também iam, e aí as esposas começaram a conversar e falar de seus problemas. E a partir daí, né, foi também na década de 40, que começou a existir o Al-Anon, né, que é um grupo que utiliza também os 12 passos, né, os 12 passos de AA foram adaptados, né, para o Al-Anon. E tem também o Alatim, que é para os filhos dos alcoolistas. E hoje em dia, a gente já tem o Naranon. O Naranon engloba todos os outros usuários de todas as outras drogas, né? E também tem o Naranon e o Naratim. O Naratim também é para as crianças, né? E adolescentes. Tá? Então, dependente com, né? Ele está dependente com alguém, né? Em uma relação.
Doença do familiar. E a gente vê também, né, a gente identifica o quê? Que o dependente, ele também é codependente desse familiar, né? Então, existe aí o quê? Uma codependência secundária, né? É codependência e dependência. Daí essa coisa que gira em torno de uma mesma coisa, né? E eles acabam, né, por desenvolver, né, um relacionamento doentio, que é tóxico para os dois. E também para os familiares que estão ali. Em geral, né, essa relação é uma relação feita, né, em segredo. Né? E aí são segredos criam mentiras, né? Que às vezes para você guardar um segredo, né, é necessário você contar uma mentira. E aí você conta uma outra mentira. E aí isso acaba sendo, né, uma coisa que começa a haver todo um movimento doentio, né, uma coisa tóxica. Eles acabam se intoxicando pelos comportamentos que eles têm. E além disso ainda tem o uso da droga, né, do dependente, e isso, todos os desempenhos, né, ficam comprometidos, tanto do dependente quanto do codependente. E aí geram muitos conflitos, né, os conflitos são frequentes, a labilidade emocional, e existe também muito amor e ódio nessa relação, né, porque assim como ama, também odeia o outro pelo fato do outro estar usando e por todo esse movimento que eles vão fazendo, né, nessa relação doentia e que envolve também os filhos, né? Além dessas consequências adversas que nós estamos falando, tem a questão dos filhos também. Deixa eu só perguntar, como é que você falou? Labilidade emocional. Labilidade é variação, é isso? É, ela tanto varia, né, como ela vai de raiva ao ódio, né, assim, muito rápido, né? Inclusive, tem um livro que fala da personalidade adictiva, que fala dessa labilidade, né, que o adicto, ele sempre é 8 ou 80, né, ele não consegue ficar no meio termo, né? Ou ele está, às vezes, depressivo, ou ele está em mania, né? Então, isso é muito comum, né, a gente perceber esses movimentos. E essa questão dos filhos, né, é uma situação bastante delicada. Em Vila Serena, uma vez eu estava acompanhando um senhor alcoolista e a esposa dele me pediu que eu conversasse com a filhinha dele de 8 anos. Foi muito difícil tirar alguma coisa dessa menina, a menina estava muito arredia. Mas eu comecei a brincar, fazer através de uma brincadeira, peguei algumas coisas para brincar com ela e tal, e lá, em algum momento, ela disse para mim assim: o meu pai pode ir para casa? Eu queria te pedir para você deixar o meu pai ir para casa. Eu falei, mas seu pai vai para casa sim, só que ele tá doente, então ele precisa ficar aqui uns dias e tal. E ela disse, olha, eu prometo para você que eu não vou mais ficar reprovada no colégio. Eu prometo para você que eu vou estudar e eu vou passar de ano. Eu falei, é mesmo, mas... Né, eu comecei a puxar o assunto, ela disse, porque eu sei que meu pai está doente por minha causa. Nossa. Eu falei, mas como? Não, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Eu comecei a tirar nota baixa no colégio. E o meu pai começou a ficar doente. Aí ele ficava muito bravo. Mas aí o meu pai, ele é muito bom. Mas aí ele não brigava comigo não, ele brigava com a minha mãe, batia na minha mãe, mas ele não brigava comigo, porque o meu pai me ama. Eu prometo para você, o meu pai está doente por minha causa, mas pode deixar meu pai ir para casa, porque eu não vou mais ficar reprovada no colégio. Aí você vê como essa criança está adoecida, né? Achando... Isso é uma coisa que acontece muito mais do que se imagina. A criança, ela para preservar aquele pai e aquela mãe, que ela precisa dele bem, ela atribui a ela a responsabilidade, porque se chegar a melhorar aquele pai e aquela mãe, não é eles que são fracos, ou incompetentes, ou mal, é ela. E aí ela preserva a imagem deles. Isso é muito grave. Muito grave. E leva isso pro resto da vida, até Exatamente. terapia. Exatamente. Pois é. Então, a gente vê aqui, ó, olha a codependência, um ligado ao outro.
Então, aí vem dependência e codependência, e aí tem uma famíliazinha aí reunida, né? E a origem, né, da codependência se encontra muito na família, né? Tem muitas famílias que tem assim, regime muito duro, né? Você não pode falar sobre os seus problemas, você não pode falar sobre os seus sentimentos, né? São muito, não tem um elástico, né, que seja flexível, né? As normas são bastante rígidas e são impostas. Não fale sobre isso, fale sobre aquilo. Você não pode ser fraco, aquela coisa de que menino não chora, não, mulher também não chora não, né? Não é fraco, não. Você já é mulher e aí você não pode ser fraca, então você não chora, você não pode falar da sua tristeza, você não... Raiva é um sentimento, né, feio, né? Você não pode sentir raiva, imagina sentir raiva, não pode sentir raiva. Tá triste? Não pode ficar triste, né? Tristeza não, você tem que estar sempre sorrindo, você tem que sorrir para o mundo, né? Porque você não pode ficar triste. E as crianças aprendem isso de pequeno, né? E essas regras rígidas acabam, né, por criar, né, na pessoa uma dificuldade de expressar sentimento. Isso ela leva, né, para a vida dela, essa dificuldade em expressar os sentimentos dela, né, de falar dos problemas que ela está vivendo na família, os problemas dela próprio, né, e essa família começa, a família já é adoecida e surgiu um dependente químico nessa família, é muito comum, e codependência também na família existe muito, né. Eu tive um caso, né, também de uma senhora que nos procurou. Ela tinha sido esposa de um alcoolista. Ele havia abandonado ela com 2 filhos. Ela ficou com os 2 filhos, uma moça e um rapaz. A moça já tinha um curso técnico, estava trabalhando, e o rapaz estava na faculdade, acho que no primeiro ano de faculdade, ele tinha 18 para 19 anos, e ela nos procurou porque ele estava fumando maconha. E ela chegou na clínica desesperada, falando dessa dificuldade, e a gente, por ver todo esse sofrimento dela, convidamos ela para que ela participasse do programa familiar. E ela disse: não, mas eu não tenho problema nenhum com droga, o problema é meu filho, eu quero que vocês tratem dele. E é muito comum, né, o familiar chegar levando o dependente e dizer que não tem problema nenhum, que o problema é do dependente. Muitas vezes o problema é da família, o problema não é do dependente. O dependente está usando drogas, né, e às vezes nem é dependente, é um usuário abusivo que está fazendo uso dessa substância. Como uma dificuldade que ele tem para lidar com a vida, lidar com as questões que ele está vivendo no momento, ou questões internas próprias, ou questões familiares, ambientais, enfim. Ele pode sofrer N influências, né? E essa senhora, então, disse isso para a gente, foi uma dificuldade para trazer essa senhora para o programa familiar. E aí depois ela vindo para o programa familiar, nós começamos a conversar, e ela começou a fazer o atendimento. Enfim, acabamos descobrindo, né, que essa senhora, ela tinha dois empregos. Ela trabalhava em um emprego público, onde ela era codependente, por isso que às vezes não precisa ter droga, né, para codependência existir. Ela era codependente de um senhor que trabalhava com ela, que dividia com ela o trabalho. Ela chegava mais cedo no trabalho para fazer o trabalho. Ela fazia o trabalho dela e o trabalho dele. E aí foi questionada e ela disse: não, eu tenho que chegar mais cedo para fazer o trabalho dele, porque ele não faz direito. Eu tenho que fazer. Bom, por fim, questionando, né? Se eu divido com você um trabalho, eu faço a minha parte e você faz a sua. Não importa a hora que você chega. Se você pode chegar às 9, por que você vai chegar às 7? Ela chegava às 7. Porque ela tinha que fazer o trabalho dela e ela fazia o trabalho dele, que quando ele chegava já estava pronto, ele não precisava mais fazer, né? O que ele vai fazer? Ela era... porque o codependente, ele assume também responsabilidades que não cabem a ele.
Ele dá resposta a quem não perguntou, né? Porque muitas vezes você não pergunta nada e a pessoa começa a te falar um monte de coisa, dá um monte de palpite na sua vida, a pessoa não está te perguntando, né? Mas quando a pessoa é codependente, ela começa a ser muitas vezes invasiva, né, na sua vida. E aí ela tinha a codependência desse colega de trabalho. Ela tinha a codependência da filha, que trabalhava, era compradora compulsiva, daí, dependente, né? Do quê? De compras, e ela codependente da filha. A filha comprava muito, e ela ficava preocupada, porque a filha comprava muito e podia ficar com o nome sujo. Então ela ficava futucando lá, fuxucando, procurando no armário da filha uns carnês que a filha fazia para pagar, para não deixar a filha, para não deixar passar do prazo, porque senão o nome dela ia ficar sujo. Aí tinha brigas com a filha por isso, brigas com o colega no trabalho por conta de fazer o trabalho do outro. E agora ela estava com esse problema do filho com 18 anos, né, que estava fazendo a faculdade, mas que estava usando drogas. Ela seguia o filho, ela olhava na mochila, assim como ela olhava nas coisas da filha, para, né, cuidar da vida de todo mundo e cuidar não cuidava dela. Né? Chegava na clínica, como estava com cabelo pintado, com unha, falava, você está vendo? Eu não tive tempo de fazer as unhas, você está vendo? Eu não tive tempo de pintar o cabelo. E tudo isso começou a ser questionado, né? Porque o codependente, o foco do dependente é na droga, e o foco do codependente é no outro, e em controlar o outro, né? Todo outro que estiver próximo e que ele puder controlar e dizer o que vai fazer e controlar se está usando droga, ou se a filha está pagando, ou se um colega de trabalho está fazendo o trabalho dele, tudo que ele puder fazer para controlar, ele vai fazer. E ele esquece dele em função do outro, de responsabilidades alheias. E nesse caso, qual deveria ser a postura dos pais quando tem um dependente em casa? Ou uma pessoa dependente no trabalho, ou qualquer tipo? Pois é, isso é muito questionado, né? Porque às vezes as mães falam assim pra gente: eu tenho que cuidar do meu filho, como é que eu posso deixar ele ficar desse jeito? Só que assim, precisa de cuidado? Precisa. A família, bom, não existe família totalmente funcional nem totalmente disfuncional, né? Existe uma família mais funcional, né? Quando a família é mais funcional, existe uma questão dessa família se reúne, vamos ver o que a gente pode fazer, todos vão ajudar, enfim, como que cada um vai fazer para ajudar para aquela pessoa sair, né, das drogas, enfim. Só que na família disfuncional começam logo as brigas, né, e começa também essa questão do controle. Eu não tenho que controlar, eu tenho que conversar, eu tenho que dar amor, ele tem que se sentir amado, respeitado. E até porque o se drogar também, né, de uma certa forma, é uma escolha. Ele está doente? Está doente. E muitas vezes essa questão da doença, tanto é uma coisa boa para o dependente, né, como é uma coisa ruim. Porque muitos dependentes e codependentes usam essa questão da doença para dizer, mas ele é doente. Como o dependente diz, mas eu sou doente. Né? Isso é um mecanismo de defesa para continuar no uso da droga, né? Mas voltando à pergunta que você fez, a gente tem que dar amor, a gente tem que dar atenção, a gente tem que conversar, a família tem que se reunir e procurar juntos encontrar uma saída, procurar tratamento, né? Que numa situação dessa o amor geralmente é esquecido, né? Existe uma tensão. Existe amor e ódio. Eu acho que uma filha, por exemplo, que gasta mais que pode. Não, mas eu acho que o que ela está falando, não sei, essa não é nem minha praia, eu não sou, né? Mas eu estou falando aqui quase não como psicólogo, como leigo, mas a impressão que eu tenho é que é não alimentar. O codependente ele alimenta de uma maneira e facilita o uso da droga. O uso da droga e sob o véu de que está cuidando. Exatamente. Não é isso? Eu acho que é isso. E aí o filho, muitas mães são assim, o filho não cresce, se torna dependente dela, né? E às vezes filho único é muito comum acontecer isso, né? Se torna dependente dela e elas ficam nesse relacionamento tóxico mãe e filho. E justificam esse comportamento dizendo, ele é doente, eu sou doente. Aí eu digo logo, olha, você não vai se esconder atrás da sua doença. Assim, né? Porque às vezes você precisa
ter uma certa rigidez. Você vai acolher aquilo que... Você vai acolher aquilo que está te trazendo, mas também, por outro lado, você precisa dar respostas, né, que vai fazer a pessoa pensar, né, vai fazer a pessoa, bom, aí eu falo, qual é o seu papel nisso, né? O que você está fazendo da sua vida, né? Qual é o seu papel? Né? Mostrar, eu não digo para mim, às vezes eu estou vendo que a pessoa é dependente, mas eu não digo para ele que ele é dependente. Eu dizer não, ele vai reconhecer. O trabalho que vai sendo feito, ele vai reconhecer se ele é dependente ou não. Ele mesmo vai dizer, não, realmente. Poxa, eu saí com meus amigos estavam cheirando e não consegui. Eu queria ir embora para casa, mas enquanto eu não cheirei, né? Então, essa questão de uso, e também não é todo mundo que usa droga e vai ficar dependente, não. E tem pessoas que fazem uso da droga e param realmente. O dependente, ele tem que passar por um tratamento. Porque o dependente, parar de usar é muito difícil. Até porque a doença, ela é incurável, né? Ela é progressiva, de determinação, que pode ser fatal, né? Ela é incurável, progressiva, crônica, de determinação fatal. Costuma ser. Mesmo que vá morrendo lentamente, porque o álcool ele demora um pouquinho mais, a cocaína vai mais rápido, né? Mas o álcool, ele, tipo assim, 20 anos para chegar à fase prodrômica. Mas a cocaína já vem um crack, então nem se fala, né? A pessoa passa a ser um morto-vivo, né? Um crack. A cocaína também dependendo... Mas aí tem um controle, né? Não tem a cura, tem um controle. Também. Oi? Dependência hereditária. Se ela pode ter alguns fatores, mas não é hereditário, porque a gente Não é hereditário? Não. A gente vê muito filho de alcoolista que não é alcoolista, mas que às vezes se torna codependente. Mas pode ter uma outra droga. Como assim? No caso, por exemplo, o filho, o pai é alcoolista. Aí, o filho vai usar cocaína. Tem um componente, a gente fala que tem um componente genético, né? A gente fala que tem um componente genético. Mas não necessariamente vai ser alcoolista, mas pode ficar compulsivo por remédio, compulsivo por... Entendeu? Pode ter alguma compulsão. Eu acho que o componente genético não necessariamente é hereditário, porque quando é hereditário vai sair de qualquer jeito. Pois é. Entendeu? Hereditário. O componente genético pode ser ou não, né? Mas pode mesmo sendo genético, ele pode se manifestar ou não. Ou não, claro, sim. Agora, você falou de uma coisa que pode controlar, né? O dependente químico, ele não controla. O que pode acontecer é assim, por que é progressiva? É progressiva porque se ele continuar usando, a doença vai progredindo. Agora, se ele parar de usar, se ele conseguir parar de usar realmente e não usar, é como uma vela, tá? O exemplo da vela é muito comum nos grupos anônimos. Você está queimando uma vela aqui, aí na metade você vai e apaga a vela. O que acontece com a dependência é exatamente isso. Na hora que o dependente volta a usar, ele acendeu a vela, vai continuar dali. Entendeu? Não é porque ele, mas ele... tem uma brincadeira, né, que o pessoal fala assim, não, eu sei controlar. Aí o outro fala, não, eu não preciso controlar, eu não sou dependente. Quem controla é quem é dependente. Aí o dependente fala, não, eu posso controlar, sim, eu controlo, eu paro a hora que eu quero. É muito comum, eu paro a hora que eu quero. Mas não para. Não, eu uso quando eu quero. Eu uso quando eu quero. Como assim usa quando quer? Aí eu falo, tá, então faz uma experiência. Mas o alcoolista, ele tem esse serviço do AA, né? Sim, tem. Então, e é um controle, não é que eles fazem. Não, é uma pelo parada menos dela. um. Não, mas peraí, quando ele diz assim, pelo menos hoje não. Só por hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou evitar a primeira só dose. Um controle. Só por hoje. Porque se ele der o primeiro, ele vai embora. Vai Mas embora. o que você Então o controle seria O esse, controle, só por o hoje. controle que ela está falando é você beber controladamente. Não, Não, tem. mas não foi isso que Ela ela está quis esse é o dizer, exemplo da não. vela. Você apaga a vela
Só por hoje deixa a vela apagada. Amanhã você Primeiro gole já foi. Eu li há muitos anos atrás, não tem muitos anos, não mais, dizia assim, que filhas de alcoólatras acabam se casando com alcoólatras. Sim, e aí? Ou desde que quando se casou, o marido não era alcoólatra, vai se tornar depois alcoólatra. E existe uma estatística? Existe. É verdadeiro e ainda tem mais. Às vezes ela casa com alcoólatra porque ela precisa, ela tem aquela, ela traz da família, ela traz a codependência. Então ela procura uma pessoa ou que seja alcoólatra ou que tenha algum tipo de transtorno que ela possa cuidar. Se ela por acaso sair desse relacionamento, ela vai procurar um outro, uma pessoa similar. Essa procura e outra coisa, ela ainda justifica, nega, porque a negação ela é muito própria, tanto do dependente como do codependente. E se você falar, ela justifica e nega, mas continua. Mas como assim? Você está namorando fulano, mas fulano também? Não, mas ele é diferente. Diferente como? Tem as mesmas características. Então ela está querendo o quê? Voltar lá a ter os cuidados que ela tinha com o pai alcoólatra. Então ela busca um outro, né, que tem as mesmas características. Não necessariamente que seja alcoólatra, mas que tenha algum transtorno, que tenha algum problema, algum transtorno emocional, algum problema que ela possa cuidar. Ela procura alguém que ela possa cuidar. Que ela possa controlar. E, na verdade, ela tem a ilusão do controle, porque ninguém consegue controlar ninguém. No caso da mulher. E no caso do inverso, como é que fica Mesma essa estatística? O homem com o homem que não é alcoólatra com a mulher alcoólatra, que não se fala muito, né? É porque o alcoolismo, na verdade, existe um certo preconceito, né? Com a mulher sempre existiu. Então, essa questão, eu via lá no SEAD... Alcoólatra ou alcoolista? Qual é a diferença? É porque alcoólatra é mais popular e alcoolista é um termo mais científico. A gente vê lá no SEAD, quando eu estava, sei lá, tinha 3 mulheres. Mas homem tinha muitos homens, né? As mulheres, agora não tanto, mas, quer dizer, é diferente agora. Mas as mulheres antes ficavam mais em casa. Então elas escondiam muito a garrafa, né? E agora na rua elas vão para os bares e bebem mesmo, né? Como teve um caso de uma pessoa que eu atendi há pouco tempo, que ela me procurou desesperada, falou que tinha saído com uma amiga para beber e que ela queria parar de beber porque ela começou a beber e aí a amiga quis ir embora, ela não quis ir embora, ela quis ficar no bar e ela ficou no bar e depois ela não lembra direito como é que foi, ela sabe que ficou na rua, sabe que transaram com ela acha que foi, sei lá, 2 ou 3, não sabe quantos, e acordou já, o dia estava amanhecendo, e tinha um cachorro que estava lambendo. Cara, ela havia vomitado e o cachorro estava lambendo e ela acordou assim. E ela chegou assim, no desespero, falou, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não posso estar nessa situação. Eu cheguei a esse ponto. Ela falou assim, nunca eu vi as pessoas, ela contando, eu vi as pessoas caídas na rua, bêbadas. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar a esse ponto. E eu cheguei a esse ponto. Olha o que. Aí, nossa, a senhora estava assim, arrasada, acabada. Eu nunca mais. Né? Enfim. Ô, Ailza, numa situação, por exemplo, como essa, e ela vai substituir o álcool. Qual é o caminho? Vai substituir pelo quê? Por um momento, por um período? O que ela vai usar para substituir esse vazio da tirada do álcool? Ela pode trocar a marca. Ela pode trocar a marca. Ela pode trocar de substância. Né? Ela pode trocar por remédio. Né? Ela pode trocar por compras, ela pode trocar por comida. O que a terapia tem para oferecer para servir de substituto a termo, né? É exatamente a terapia, ela se conhecer melhor, saber que ela pode falar sobre ela, saber que ela pode trazer as questões dela, saber que ela
né? É um ser humano e ela tá livre dessas amarras da codependência, como da dependência, como dessa família tóxica que ela participou e que negava a ela o direito de ser feliz, de ser gente, de viver, de ter a vida dela. Geralmente procuram, a busca também é muito pela religião, tá? Ah, a sim, religião acontece atrasa, muito. no caso, a chamada fé. Então É. vem trazendo toda, no caso a maioria que entra no estágio, vai buscar na religião ali o seu ponto de apoio, seu ponto seguro na religião. Né? Não adianta terapia e tudo, é a religião que Tem pessoas que procuram na terapia, tem Né? pessoas que procuram na religião. Na religião Tem pessoas que eu conheço até, essa moça Não, mesmo. Jesus. Isso, Essa moça está fazendo trabalho voluntário, inclusive. Então, a Então, quer dizer, religião cada ali abraça pessoa, muito. cada pessoa vai buscar naquilo que ela se identifica, né? Alguma coisa para... Mas será que a religião Geralmente é a religião. não é só uma mudança de droga? porque ela pode usar a religião como droga, assim como pode usar o relacionamento também como droga, né? Como a gente estava falando aqui. J. Cristo Lópio. Mas pelo menos pode ser uma droga mais saudável. Menos agressiva. A pessoa vai ficar meio... Mas na realidade ele vai ter que procurar uma outra coisa para poder substituir. A religião. Eu Vai acho, ser sempre eu acho doente? assim, eu acho assim, por exemplo, Vai ser sempre um doente? eu posso até te dizer uma coisa, eu posso dizer que eu sou uma drogadita de cigarro. Né? Eu cheguei a fumar 4 maços por dia. Você sabe que tem isso, 3, 4 maços por dia de cigarro. Né? É uma droga lícita, né? Mas é uma droga. E eu tenho plena convicção, né, que isso eu já parei, eu parei em 2003, 2004, 2003, minha mãe morreu em 2004, não foi? Então, em 2003 eu parei. Então já tem 13, 15 anos, 16 anos. 16. Até hoje eu tenho vontade de fumar. Agora eu tenho o poder de dizer não quero. Mas aquele lugar que o cigarro ocupava, está lá vazio. Eu aprendi a lidar com a falta. Isso é que o sujeito tem que aprender a lidar com a falta. Porque todos nós temos. Porque todos nós temos. E aí tem que dizer não, porque eu sei o seguinte, se eu fumar hoje aqui, eu vou fumar 4 maços de novo. E não tem jeito, isso é doença. No dia que eu me convenci que aquilo era uma doença, eu consegui deixar. Enquanto era, posso parar a qualquer hora, ou não é doença, é sintoma lá da infância. Quando a gente pensava isso tudo, né, você não para o negócio. Mas na hora que você se conscientiza, isso vai me matar. Isso é uma doença, aí você encara de frente. Disso também. Também, né? E é uma droga difícil, que eu já parei numa época que todo mundo fumava. Hoje em dia é mais fácil, porque você não tem mais o cigarro sendo estimulado a todo tempo. Naquela época todo mundo fumava. Então é muito sério, é muito difícil sair das drogas. Mas é nesse sentido que eu falo do controle. E aí a troca, né, que você fala, né? Você Eu, por pode exemplo, fiquei gulosa. Mas não dá para fumar 4 cigarros por dia. Mas parei de fumar tem uns 30 anos. Não, fumei 30 anos, parei de fumar com 58, há 20 anos, menos de 20 anos. Mas fiquei gulosa. Depois a gente continua no bate-papo, né? Então, tem uma psicóloga em São Paulo que ela estuda muito a codependência, ela até escreveu um livro que depois tem o nome na bibliografia, se vocês quiserem. Ela fala que a codependência caracteriza-se por um jogo de comportamentos mal adaptativos e compulsivos, aprendido na convivência familiar, a fim de sobreviver ao se encontrarem sob grande estresse ou intensa e prolongada dor. Não é que não exista dor na família, seja um oba-oba e aí, né? Não. É ter muito sofrimento. A pessoa que não pode se expressar, não pode falar, né? Eu me lembro que há muito tempo eu li um livro, que era o Dibs, que era um menino que os pais, o problema era os pais. E essa criança está completamente adoecida. Depois que um trabalho foi se desenvolvendo. Teve um caso também na clínica de uma mãe, uns pais que chegaram lá com uma criança de 8 anos, a criança não falava.
Porque tinha uma moça que trabalhava na casa deles, eles viajavam, trabalhavam, os dois deixavam com a moça. E aí essa moça, no final de semana, saía, ia namorar, ia para o centro espírita e dizia para a criança assim, desde pequenininha, foi criada com ela, nasceu e ficou com essa senhora, tomava conta. Você não fala nada, você não fala nada. E a criança não sabia o que não era para ela falar. E ela não falava nada, e a criança estava com 8 anos. E aí depois isso foi descoberto, né? Porque uma vizinha chamou a mãe, porque souberam que a criança estava com problema, enfim, contaram. A criança com 8 anos não falava. Então, para você ver como, né, o familiar pode muito influenciar, né, na vida do ser humano e como isso traz sofrimento, né? Então, aí continuando, depois dessa eu estou toda enrolada aqui com os brinquedinhos. Bom, agora vem a bibliografia, tá? E meu nome, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato também, eu me coloco à disposição. E aí a gente pode conversar aí, dúvidas e o que vocês, né, a gente ainda tem. Você é psicólogo ou psiquiatra? Eu sou psicóloga. Psicóloga? Especialidade. Especializou na Independência Química. Na UFRJ. Parabéns, adorei. Obrigada. Chegamos no início Da sua apresentação, eu também sou psicóloga, psicanalista, né? Mas eu já eu trabalhei numa época no Instituto de Psiquiatria, então a gente tinha muita Aqui na UFRJ? Na UFRJ. Eu também. Olha aí. Então eu tive muitas aulas sobre essa questão. Depois me afastei muito. Né? Mas atendi muitos grupos familiares, tá? Que tinham uma questão da dependência química. E o que eu via era o seguinte, sempre tem, nos grupos, tem aquele que é o bode expiatório, né? A família está muito mal por causa de um indivíduo que traz o transtorno, né, familiar. Todos apontam ele é o problema. E quando a gente fazia o grupo, fazia junto com a amiga, o que a gente via, não é que aquele bode expiatório, na verdade ele era um bode expiatório, tá? Ele não era o problema. Ele trazia o problema de toda a família. E sempre tinha também aquele que apontava, né, o porta-voz nas reuniões. Não é? Aquele que falava das verdades. Ele está assim, não sei o quê, aí contava aquilo que os outros não tinham coragem de contar. Sim. E aí, esse bode expiatório, quando começava a melhorar, o que acontecia? A família começava a se desintegrar, sabe? Ocorre muito isso. O pai começava a brigar com a mãe, sabe? O outro filho começava a ter problemas sérios. Da família também. E aí é que a gente a família via, está adoecida. Enquanto Por isso que a eles gente tinham chama- aquele bode expiatório, para todo mundo dizer, ele, não sou eu, sabe? A família estava unida, sabe? Mas depois que a gente via que o problema era generalizado, cada um teve que assumir a sua parte, Sua né, da responsabilidade. responsabilidade, aí aparecia a doença. Porque Então, a isso- família disfuncional ela está estruturada naquela doença. A partir do momento que ele consegue se estruturar, a família desestrutura. Exatamente. É porque não consegue manter aquela homeostase, porque aquela doença, né? Eles estão dependendo daquilo para se manterem. E à medida que alguém se trata, a doença é do grupo, né? O grupo está adoecido. E essa questão que você falou dos papéis, os familiares todos assumem papéis. Tem o bombeiro, que às vezes é o pai que está separado da família, e aí quando ocorre um problema mais grave, né, uma overdose, alguma coisa assim, aí chama o pai é o bombeiro que vem para apagar o fogo, né? A família tem muitos papéis na família. É que não dava para falar de tudo, né? O assunto é muito vasto. Por isso que também você não adianta, né? Quer dizer, isso vale não só para
drogadito não, mas quando você tem um psicótico, um esquizofrênico, Um aidético, não adianta você tratar só aqui, você tem que tratar a família, porque ele tem lá as características dele, que assume aquele lugar, é claro, né? Não está se dizendo que ele não tem nada, mas aquilo não é só dele. Não. Ele é um depositário, ele tem a característica de ser o que aceita ser depositário de todos os... Todo mundo fica, eu sou bom, sou saudável, e ele é que fica. Na hora que ele começa a devolver o que cada um tem, aí desestrutura. Às vezes acontece até de outro não. Às vezes, se tiver todo mundo sendo tratado, aí a coisa vai andar diferente. É diferente. Mas o que pode acontecer também é aquele ficar bom e o outro adoecer no lugar. Porque a doença é do grupo. Porque a família é um grupo. É um grupo. Então, alguém quer perguntar mais? Eu tinha vontade de perguntar uma coisa assim, que certa vez eu ouvi, porque eu, para mim, na minha ignorância, vou dizer, eu sempre achei que, por exemplo, pensando no alcoolismo, né? Eu acho que pode ir para qualquer droga. Não tem, por exemplo, a psicanálise, eu sou psicanalista, né? Eu nunca veredei por esse caminho, porque eu pessoalmente, falando por mim, na minha concepção, a psicanálise não ajuda para esse tipo de coisa. Porque a psicanálise, ela promove no tratamento a angústia. Não tem como. Você vai fazer psicanálise, você vai viver angústia. Aí o cara vai ficar angustiado. Ele já é drogadivo, ele não vai dar certo essa história. Né? Então, eu nunca acreditei na psicanálise para tratar, a menos que depois que mas aí também ele vai mexer de novo, é complicado, mas aquele primeiro instante, você não pode usar em ponto final. A cognitiva nesse ponto é muito mais adequada, né? Ou uma AA mesmo, no caso dos alcoólicos. Aí eu indico a AA, ou o Naranon e a terapia. A cognitiva, porque ali acabou, pão queijo queijo acabou, não tem como, né? Marina, você falou dos 12 passos. O que são esses 12 passos? 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Por que é terapia cognitiva? Como tem a psicanálise, tem a terapia cognitiva comportamental. É uma outra forma de trabalhar. É porque é cognitivo De entender o trabalha o sistema de crenças Conhecimento. da pessoa. Crenças? Ressignifica aqueles pensamentos, aquelas crenças que ela tem. Não entendeu nada. A psicanálise é mais existencial, é mais, entendeu? Trabalha o inconsciente, vai muito profundamente. A cognitiva é mais objetiva, é mais focal, é mais, entendeu? Ação e reação, a grosso modo falando. Mas Muda o sistema de crenças e também o comportamento, porque no uso das drogas, o indivíduo, ele adquire uma nova forma de viver. Ele nega tudo, ele não é que ele nega tudo em relação ao uso da droga. Ele nega que ele usa, ele nega que as consequências adversas, ele assume um novo estilo de vida para que ele possa usar a droga dele em paz, né? Então ele se torna uma pessoa extremamente manipuladora, mentirosa. É isso que acontece, e ele precisa modificar isso. Ele precisa se responsabilizar pela vida dele, pelas escolhas que ele faz na vida. E isso aí é trabalhado muito. Olha, eu já ajudei um paciente a fazer a agenda dele. Até isso no cognitivo a gente trabalha, a gente trabalha com aquilo com o material que o paciente está trazendo. Eu não consigo nem fazer uma agenda, porque eu perco os horários de tudo, eu não sei. Então vamos fazer uma agenda. Fez agenda, começou a fazer agenda na vida dele. Começou a se organizar. Antes não tinha agenda no celular, já existia o celular, mas não tinha agenda, o celular era bem rústico, né? Quando começou. E a acupuntura, melhor? A acupuntura? Olha, eu nunca ouvi falar que a acupuntura fosse indicada para o tratamento da dependência química, não. Mas eu acho que tudo é válido. Às vezes o paciente chega para mim, poxa, eu fui... Porque para de fumar, é uma dependência, cigarro. Alcoolismo, não sei porque não tem alcoólatra. Agora, eu acho que o drogado, ele não tem autoestima. Aí pega as coisas da família, as coisas, e vai se coisar na droga. Realmente, o usuário de droga, ele tem uma baixa estima.
Seu sobrinho? Pois é, a baixa autoestima é muito... Estima é zero. Não, ele se acha horrível, ele se acha mal, ele se acha feio, o irmão é melhor, e a mãe diz que a mãe gostava mais do irmão do que dele. Menino era uma Mas há que tomar cuidado, porque quanta gente tem a autoestima baixa ele não vai está pra no droga. terceiro internação. Não é a causa. Não é a causa. Não é a São causa. Paulo. Mas tem autoestima baixa, não quer dizer que porque tem baixa autoestima vai usar droga. Minha sobrinha morreu. Tem que tomar, Ele está com 50. tem que tomar cuidado para não Ele achar tá que a muito baixa bem. autoestima é a causa, É não é. horrível. Ele se acha feio, magro, Mas não é- o careca. mas não é isso que leva a droga. Aquilo lá. Não Aí é o isso irmão que era leva. todo... A baixa autoestima é muito ruim o tempo todo, mas nem sempre leva a drogadição. Agora a gente fala de modelos de tratamento e cada caso é um caso. Então, assim, o caso que a senhora está falando, eu não sei do que se trata, quais são as características desse usuário, né? Não sei se ele falando assim, de um modo genericamente. Pois é, então, o indicado A é dependência é grave, muito grave. A dependência é nível muito... de dependência. A dependência é grave, né? Agora, às vezes já está numa fase, né? Já está em último, né? A pessoa já está muito mal, já tem vários comprometimentos clínicos, né? Então aí por isso que eu estou falando, cada caso é um caso, então cada caso tem que ser avaliado. Né? Tem clínica que tem médico clínico até para que a pessoa possa passar pelo médico clínico para depois ir para o psiquiatra e aí depois fazer o atendimento com o psicólogo. E aí precisa, às vezes, também um conselheiro em dependência química é muito bom, por isso que eles falam dessa equipe multidisciplinar, porque a equipe multidisciplinar, então tem o psiquiatra, muitas vezes tem o psicólogo, assistente social, conselheiro de dependência química, TO, né, terapeuta ocupacional, e tem o médico clínico também, né, então aí atende, né, a toda a problemática que o paciente está apresentando. Né? E tem um tratamento também, que é o modelo Minnesota, que é com os 12 passos. Eu fui fazer o aconselhamento de dependência química para aprender a trabalhar com os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né? Que também é utilizado no Naranon. Respondeu? Com certeza. Obrigada. Eu queria agradecer a senhora por valorizar o trabalho do conselheiro, porque, de um modo geral, os psicólogos detestam os conselheiros. Isso eu digo pela minha experiência no SEAD, na psiquiatria, no Hospital Pedro Ernesto, vários lugares que eu passei. Não, eu sou terapeuta em dependência química. Conselheiro é um termo usado pelo Alcoólicos Anônimos quando iniciaram-se os tratamentos dos grupos de ajuda e tinha aquelas pessoas que trabalhavam como conselheiro. Eu estou usando o termo que o MEC usa, mas eu prefiro ser chamado de conselheiro. Mas, na verdade, não sou conselheiro. Para eu ser conselheiro, eu teria que estar trabalhando dentro dos parâmetros do Alcoólicos Anônimos. Eu não trabalho dentro dos parâmetros do método Minnesota, porque eu acredito que esses parâmetros são próprios para serem usados dentro dos grupos. Sim. E não fora. E, de um modo geral, as clínicas pegam os 12 passos e as pessoas passam a fazer todo um trabalho que teria que ser feito dentro de uma sala de AA ou DNA, dentro da clínica. Então, quando a pessoa sai da clínica, vai para lá, parece que já fez aquilo tudo. E não é bem assim, porque as energias, como eu aprendi aqui na ciência do sentido, essas energias são muito diferentes de uma clínica e de um grupo de ajuda. Muito obrigado por a senhora valorizar esse trabalho. Eu valorizo muito. Valorizo muito. Tenho amigos conselheiros que eu tiro o chapéu para eles. Porque ali na UFRJ eles não trabalham com o modelo Minnesota, eles não reconhecem muito. Lá é redução de danos. Que a redução de danos também eu acho que é uma outra questão, porque eu fui aprender, né, conhecer, estudar. O FRJ é psicanálise, né, ela sabe. Então é psicanálise, e trabalha com redução de danos. Assim, redução de danos para o dependente, a minha experiência, eu posso estar errada, mas a minha experiência diz que não funciona.
Concordo. É como você... O que seria a redução de danos? A redução de danos é você ir, por exemplo, você fumava 4 carteiras, você passa a fumar 3,5. Você passa a fumar 3, depois você passa a fumar 2. Ah, vai aos poucos. Aí usa cocaína, passa a usar maconha, então, porque a maconha é mais leve, sabe? Então, isso pra mim não existe. A minha experiência, tem gente que Uma acredita. porção menor. Usa menos, você cheira 3 carreiras, passa a cheirar 2, entendeu? E aí vai reduzindo. Também não acredito, não. Eu realmente, a minha Tudo horário. experiência diz que não Você funciona. pode até ir enrolando durante um tempo assim, mas vai chegar uma hora que é tudo ou nada. Você não consegue abrir mão daquele... ficou isso pelo cigarro, né? O que a gente faz com o cigarro? Eu embrulhei cigarro, eu marquei cigarro, eu fiz no diabo, reduzi. Bom, hoje eu fumei 4 cigarros, beleza, mas amanhã estava fumando 30 de novo, depois estava fumando 60 de novo, já estava nada. Né? Até que chegou um dia que eu disse, chega. Né? Depois vou fumar só depois do almoço. Aí vira uma tortura. Eu só parei quando Aí eu vira uma o cigarro tortura. ali. Eu acredito que seja a mesma coisa, qualquer droga. Ele tem uma pergunta aqui. A pergunta é boa. Eu vou perguntar se é possível alguém, porque eu bebo cerveja socialmente. Eu bebo vou bebo um, no máximo 2 chopps pelo paladar, não quero ficar alegre, não tem esse objetivo. Eu gosto de paladar, eu gosto de saborear. Mas eu penso bem, se alguém pode usar, pode se tornar um dependente, buscando prazer pelo paladar. Ou não, ele tem que só busca a dependência, só vira dependente o cara que quer ficar alto, quer ficar doidão. Ou se tem alguém que procura pelo. Quer aquele prazer do paladar eternamente. Existe Olha, alguém assim? quando começa assim, pelo prazer de paladar, sabe? Porque eu gosto. Geralmente porque As pessoas gosta. dizem isso. Né? Por exemplo, eu não gosto de cerveja. Cerveja eu acho amargo. Mas, por exemplo, quando eu estou saindo da praia, aquele calor, transpirando, eu paro de repente com uma amiga e tomo um chopp. Mas eu tomo um, porque está muito quente, então eu tomo tipo para sede, porque está aí amargo, então eu acho que mata um pouco a sede. Mas eu não gosto, por exemplo, se eu for sair, por exemplo, tomar um vinho, até eu não sou muito de bebida não, Beatriz sabe, né? Eu bebo muito pouco. Mas assim, você começa pelo prazer. A gente não começa pelo desprazer. E outra coisa, ninguém começa a usar nenhuma droga achando que vai ficar dependente, porque a droga traz prazer. Não para todo mundo, cada um gosta de uma droga diferente, vamos dizer assim, né? Agora, ela gosta de chope preto. Então, o que acontece? Você começa pelo prazer. Puxa, mas é tão legal, né, chegar em casa. Olha, eu tive um paciente que ele chegava em casa, inicialmente, né, ele começou a gostar porque o pai tomava uísque. Ele via o pai tomar uísque, então ele era rapazinho, adolescente, o pai dele chegava em casa e tomava um uísque para relaxar. Mas o pai, depois ele contou a história que o pai era alcoólatra, mas enfim. Ele via o pai e fazia o mesmo. E ele contou também que a mãe tomava Rivotril. Né? Então era assim, já veio a família, uma família tóxica, né? Já os dois já se drogando, pai e mãe. E aí ele começou a tomar uísque, era escondido, né? Porque não podia. O pai bebia, mas ele não podia, né? Ele era muito jovem para beber. E ele pegou esse hábito do pai, né? E ele achava uma maravilha. A cerveja, aquela coisa de tomar a cerveja, fazer, né? Aquilo que você faz, aquilo que é uma delícia, uma maravilha, ele relaxa e tal. E ele falou que começou por aí, o hábito era do pai, ele pegou o hábito do pai, né? E era muito prazeroso. Depois, ele começou com a síndrome de abstinência, que aí são os tremores, né? Tudo que envolve a sudorese, enfim. Aí ele já bebia para aplacar o desprazer que a falta da bebida, porque ele cria uma dependência física. O cigarro também, você fica com um nível de nicotina alto. À medida que o nível da nicotina vai baixando, você quer fumar mais. E por isso que fica no sofrimento, porque o corpo começa a gritar, quero mais. Né? Você se habitua.
O cigarro ele já é Experiência produzido com com essa cigarro. condição. Com essa Cada condição um de criar tem dependência. nicotina durante um determinado tempo você querer fumar outro. Eles Isso, têm, eu não sei o número isso. exato, mas existe isso. É, e a abstinência do cigarro dura 5 minutos, viu? Dá aquele É desespero, você isso, quer eu me fumar. lembrava. Eu queria agradecer a Mariúza. Ela estava saindo de uma gripe arriada e veio com todo carinho, mesmo assim, fazer pra gente. Valeu muito. Valeu muito. Obrigada.